Olá pessoal, hoje eu vou contar mais uma história do livro Um Anjo Zela por Mim, da autora Joan Wester. Então, Um Anjo Zela por Mim conta a história da atuação dos anjos com crianças. Então vamos lá a história. Um rapaz, ele foi para as montanhas em um parque, com uma colônia de férias, mas ele estava um pouco desanimado, porque ele tinha a personalidade mais tranquila, mais calma, e não gostava muito de agitação. E os amigos que foram para lá, amigos não, colegas que ele encontrou lá, eles eram muito agitados, eles tinham aquele ar de provocação, perturbavam muitas das pessoas. E esse rapaz, ele era muito mais calmo, muito mais tranquilo. Então ele estava um pouco triste, né, porque ele foi para lá para se divertir, para tentar tirar aquela timidez dele, aquele ar mais recolhido. Ele queria conhecer também pessoas. Então ele se afastou um pouquinho, que estava muito bagunçado, e ele começou a entrar em oração, pegou seu livro de orações e foi andando. Então ele parou uma hora e ficou conversando com Deus, nessas conversas internas que a gente tem. Então esse rapaz, né, ele começou a falar, pegou o livrinho dele e sentou em um local e começou a orar e perguntou: Deus, você está aí? Porque ele começou a escutar algumas coisas, os movimentos dos pássaros, do vento, com muito mais intensidade. E de repente o tempo como se tivesse parado, como se tivesse tudo entrado em câmera lenta. Então ele conseguiu ver o ar mais vibrante, né, as folhas balançando para lá e para cá, e ele sentiu algo muito diferente do que era o habitual. Então ele ficou ali naquele período e ele recebeu uma sensação e a observação que as árvores, né, as folhas das árvores, os galhos, eles faziam movimentos muito diferentes do que é o comum. Então a presença dos anjos é assim mesmo. Às vezes a gente acha que está sozinho nesse mundo. Uma vez eu escutei, né, o Paulo Ricardo falando, né, o padre Paulo Ricardo, que tem muitas pessoas que acham que Deus deu a corda no mundo e largou aí pelo universo. Não é bem assim. Então os anjos sempre estão acompanhando a gente. E no caso desse rapaz, você já vê que ele já faz oração, né? Eu sempre que eu estou dizendo aqui. Tem muitas pessoas que não oram, né, porque não acreditarem, por conta da cultura que foram inseridos, por conta da educação que recebeu, por conta de algum trauma que recebeu da religião. Mas isso, pessoal, se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente nota que Deus é bom, Deus é muito bom. Eu vejo hoje culturas, eu vejo hoje uma introdução, histórias inventadas, histórias montadas para querer denegrir a imagem das religiões. Então, muitas religiões, elas têm pessoas, todas elas, né? Então, essas pessoas muitas vezes falham, mas não é a religião em si que falhou com você, se você passou por isso. Muitas vezes são as próprias pessoas. E a gente tem que fazer uma análise da gente também, quem a gente está fazendo mal. Então, esse rapaz recebeu essa bênção, não só esses fenômenos de mexer o ar, mexer as plantas, os rios, que os anjos podem fazer tudo isso. Foi a sensação, ele ficou confortado, ele foi recebendo, né, um influxo dessa atmosfera e deixou ele muito melhor. Então, eu já deixei aqui algumas dicas, né? De manhã eu entro em oração, eu converso com o meu anjo da guarda, traço ali qual é o meu objetivo, né, desse dia, me irritar menos, ficar mais entusiasmado, não ficar pensando tanto nas questões problemáticas do dia, as coisas que eu vou ter que resolver. Você pensar para você se programar, mas você sabe que tem aquele amigo ali do seu lado que ele vai te ajudar a resolver tudo. Tudo que você precisar resolver, ele vai resolver tudo que tiver dentro da sua capacidade e dentro da capacidade das pessoas, dos seus pares que também te ajudam. Coisas que a gente não vai conseguir fazer
E quem pede para a gente também sabe que a gente não tem recursos suficientes para isso, mas a gente tem que sempre se comunicar. Então esse rapaz recebeu essa grande bênção, ele agradeceu muito e aquilo foi um remédio para ele. Então você tem um grande amigo do seu lado, faz que nem eu. Eu rezo de manhã, oro com ele, chamo ele para orar comigo e de noite também. E às vezes eu tomo uma bronca, tipo, olha, dessa ocasião aqui que aconteceu isso, você poderia ter resolvido dessa situação, mas não fica dando essas broncas. Eu já tomei bronca, mas ele te mostra um melhor caminho. O seu amigo, o seu anjo da guarda, ele te mostra o melhor caminho, as melhores soluções para você. Mas ele nunca deixa você escapar de aprender as lições que você tem que aprender ainda. Todos nós temos que aprender muito. E não acredite muito nessa doutrina que tudo é válido, tudo você pode fazer. Eu escuto muito algumas pessoas falando, não, não existe o certo e o errado. Não caia nessa não. Então eu vou deixando essa história por aqui, uma história para uma criança, isso é muito impactante mesmo. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, leia um pouco sobre a história dos anjos. Os anjos, a história dos anjos, ela foi muito esquecida. Então eu lembro que antigamente tinha da Turma da Mônica um livrinho, né? Porque tem um personagem que é um anjinho. Então, ele já desde cedo falava, minha mãe, né, meu pai liam essas histórias para mim. Então é importante que a criança saiba que tem alguém ali te auxiliando. Mas depois que auxilia, não esquece não, e chama ele para ficar contigo. E muitas vezes não é a nossa vontade. Quantas vezes eu pedi uma coisa, não recebi e apareceu uma coisa muito melhor para mim, muito melhor mesmo. Coisas que eu não imaginaria que iam acontecer. Como minha escolha nunca é melhor do que a de Deus, sempre a gente tem que ter a temperança, a esperar uma hora melhor, né? Então, mas esperar a hora não é ficar sem fazer nenhuma ação, é fazer uma ação direcionada com a ajuda do seu grande amigo. Eu chamo ele de meu irmão mais velho. Então vou deixando esse vídeo por aqui. Se você tem uma história, deixe aqui essa história. Eu mudo o nome da personagem. Vou deixar um e-mail aqui, você pode mandar esse e-mail e eu conto a história aqui. Todo mundo tem muitas histórias boas. Então, vou dando um grande abraço para vocês, uma excelente semana. Mas antes, deixe seu like, compartilhe, comente. Um grande abraço.